Deus, a paz seja com todos, amém? É um grande privilégio poder estar aqui com vocês nesta manhã, quase fechando, essa campanha dos 12 dias, para 12 meses de bênção, com um tema muito forte, avante e sem parar. Eu tenho uma gratidão enorme a Deus, a vida do pastor Marcos, eu falo para ele, Marcão Bombo, vai ser a vida toda, que eu conheci assim, e realmente foi a primeira vez que eu preguei para os jovens, foi ele que deu essa oportunidade, e ele tem crescido a cada dia, e a gratidão a Deus por isso, por essa igreja abençoada que Deus o confiou, e que ele tem cuidado com muito zelo, porque, como ele falou, a nossa amizade pode estar distante, mas a amizade, ela continua. E eu não vou mentir para vocês que eu tenho acompanhado o trabalho do pastor Marcos, e eu tenho visto o grande poder de Deus sendo manifesto neste lugar. Amém? Então, é uma grande gratidão. Eu quero, antes de pregar, eu quero que você feche seus olhos e ore, pedindo para que Deus fale com você agora. Agora eu peço que você esqueça tudo que ficou lá fora, tudo aquilo, se tiver problema, ou, eu preciso resolver tal situação, esqueça agora. Esqueça da hora e peça para Deus falar com você, porque grandes coisas o Senhor já fez e Ele vai continuar fazendo na tua vida, amém? Vamos orar. Querido Espírito Santo de Deus e soberano Pai, no nome santo e bendito de Jesus, nós nos colocamos agora, Deus, na tua presença, para ouvir a tua palavra. Pai, eu peço que o Senhor me use como instrumento do Senhor. Eu não tenho nada a oferecer à tua igreja, ao teu povo, aos teus filhos amados que estão aqui, mas o Senhor tem a palavra de vida eterna, o Senhor tem salvação, o Senhor tem libertação, o Senhor tem estratégias, tem condução, o Senhor tem caminhos para abrir, o Senhor tem tudo para apresentar aos teus filhos, Pai. Por isso, fala com cada um de nós nesta manhã. E peço, Deus, que o teu Espírito Santo esteja à vontade no nosso meio, atuando, dirigindo e operando milagrosamente no nome santo e bendito de Jesus. Assim eu oro e te agradeço. Amém e amém. Amém, amados? Eu quero convidar você para abrir a Bíblia em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Glória a Deus. Do versículo 1 ao 9 nós vamos ler. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Vamos ler. Deus fala a Josué e o anima. Deus o anima e Deus vai animar você nesta manhã. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. O que o Senhor diz? Levanta-te, pois, agora. Ele não fala depois, ou daqui um dia, daqui 2 dias, daqui 3 dias. Ele fala agora. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Não tão somente esforça-te e tem bom ânimo,
para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para teres cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Amém? Pode se assentar, meus amados. Mais um ano se iniciou, 2026, e com ele novos desafios, novas chances, com ele uma nova história a ser vivida e com ele novas conquistas. Avante e sem parar. Nós precisamos avançar em 2026. Nós precisamos conquistar aquilo que nós ainda não conquistamos. Nós precisamos tomar posse da nossa herança e tomar posse das nossas vitórias. Eu não sei como que você entrou aqui hoje. Eu não sei o que você tem colocado diante do Senhor nesta campanha. Eu não sei o que você tem buscado em oração todos os dias. Talvez anos, né? Talvez meses, eu não sei. Mas o Senhor, hoje Ele quer colocar um ânimo novo no teu coração. Ele quer colocar um novo ânimo na tua vida, para que você venha em 2026 fechar com chave de ouro. Hoje nós vamos consagrar o mês de novembro. Amanhã está fechando a campanha aqui. E glória a Deus por isso, glória a Deus pela tua vida, glória a Deus por você estar aqui forte e firme nesta campanha. Eu louvo a Deus por isso. E Deus, Ele tem visto o seu esforço. Em 2025, nós tivemos momentos de deserto, nós tivemos momentos de luta, de provação, de perigo. Nós tivemos tempo de tristeza, mas nós também tivemos tempos de alegria. Nós tivemos tempo de milagres vividos, de provisão de Deus, de cuidado de Deus. É verdade ou não é? Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Deus, Ele tem cuidado de mim e de você nos mínimos detalhes. Deus, Ele vela pela tua vida. Deus, Ele tem olhado para você todos os dias. Muitas vezes você pode até não sentir. Você pode sentir Deus tão distante. Mas o Senhor, Ele está tão perto de você e cuidando de você em tudo aquilo que você precisa. Houve também provisão de Deus. Assim como o povo de Israel, chegou a hora de nós cruzarmos o nosso Jordão. Você que anota aí as pregações, o tema da minha mensagem é: chegou a hora de cruzar o seu Jordão. O que significa hoje o Jordão para nós? É tudo aquilo que nós precisamos conquistar. Ou seja, na vida, no casamento, na vida financeira, familiar, um sonho que você tem a ser realizado. Esse é o Jordão que você precisa cruzar este ano. E o Senhor colocou algo muito forte no meu coração para compartilhar com vocês. Assim como este povo, chegou a hora de você cruzar o seu Jordão, de você tomar posse da sua terra prometida, de você vencer os seus inimigos. O povo, eles ansiavam por este momento. Desde a promessa feita lá a Abraão, eles ansiavam por este momento. E se passaram mais de 500 anos para que isso acontecesse, mas o momento chegou. O momento, o tempo de Deus, o tempo oportuno de Deus chegou para aquele povo. E o tempo oportuno de Deus, Ele chega para nós nesta manhã. Ele chega para nós nesse mês de novembro. Só que Ele chega para nós desde janeiro até findar o mês de dezembro. Este é o ano que você vai cruzar o seu Jordão. E você vai receber as suas bênçãos. Você vai receber as suas vitórias. Amém? Você que crê, levante a mão para o céu e diga: Deus seja louvado. Há muitos sonhos que você talvez esteja nutrindo na sua vida. Como eu disse, talvez seja anos, dias, meses, eu não sei. Eu não conheço a sua história. Eu não conheço, amado.
amada, a sua necessidade. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele conhece e Ele vai agir em seu favor. Deus, Ele vai abrir caminhos hoje para você. Pastora Silvana, como eu preciso fazer? E eu quero compartilhar rapidamente com vocês, porque eu gosto muito de falar, viu, pastor Marcão? Muito. Eu tenho que me policiar. O Marcão lembra, né? E ele pode confirmar para vocês como eu era tímida, lembra? Falava comigo, mas eu ficava vermelha, mais roxa do que a cor da camisa do irmão aqui. Aí o Espírito Santo, ele foi trabalhando na minha vida e hoje eu estou assim, falante demais, viu, André? Viu, Zé? Eu fico muito falante, então eu preciso me policiar. Então daqui a pouquinho eu já olho no relógio de novo, porque nós temos horário para terminar, amém? Ou nós podemos ficar até meio-dia? Claro que não, né? Tudo tem a sua hora certa e o seu momento. Então, o que você precisa fazer para cruzar o seu Jordão? Pensa aí, o que é o seu Jordão? Pastora Silvana, o meu Jordão é receber uma cura física. O meu Jordão é melhorar o meu trabalho, a minha vida financeira. O meu Jordão é eu conquistar uma faculdade. O meu Jordão é ter uma casa própria. O meu Jordão é ter o meu filho liberto. Eu não sei. Mas o que eu quero passar para você é aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero compartilhar. A primeira coisa que você precisa fazer é tirar os seus olhos da crise e saber que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Moisés morreu. Olha uma crise instalada aí. Chegou a notícia triste. O grande líder, o grande libertador, o grande intercessor havia morrido. A crise se instalou. A crise chegou. E a crise, ela chega para todos nós. E nós não sabemos o momento em que nós vamos viver essa crise, ou essa dificuldade, ou o momento que nós vamos entrar num deserto. Nós não sabemos esse momento. Ela chega de forma inesperada. Moisés, ele morreu, mas Deus, ele continua no trono. Deus, ele continua operando. A obra do Senhor, ela continua, seja na casa de Deus, seja conduzir um povo, ou seja conduzir a tua vida, a tua história. Deus, ele continua no trono. Você pode dar glória a Deus por isso? Deus continuando no trono, e Ele estando no controle de todas as coisas, Ele levanta Josué. Moisés morreu, mas o povo precisava atravessar o Jordão e entrar na terra prometida. E Deus levanta então Josué para conduzir o povo a isso. Amados, que você e eu não olhemos para a dificuldade, para a crise que ela se instala, mas que nós possamos neste ano olhar para Deus, aquele que tem cuidado de nós, aquele que está no controle de todas as coisas, e dizer: Senhor, independente do que eu estou vivendo, a minha vida é tua, a minha casa é tua, a minha história é tua, e que o Senhor possa conduzi-la da forma que o Senhor quiser, da forma que o Senhor planejou para a minha vida, da forma que o Senhor sonhou para a minha vida, e você terá a sua vitória. Muitas vezes nós começamos a olhar para a crise e sentimos medo da situação que nós estamos vivendo, mas não é isso que Deus quer de mim e de você. Ele quer que nós venhamos ativar a nossa fé. É através da nossa fé que nós vamos atravessar o nosso Jordão e assumir então a nossa herança, receber a nossa herança, ou seja, a minha e a sua vitória. A segunda coisa, nós precisamos sair do deserto e fixar os nossos olhos, amada, nos novos desafios. Deus, Ele não nos chamou para fazer do deserto o nosso cemitério. Nossa, pastora Silvana,
É isso mesmo. Deus não chamou eu e você para fazer do deserto, ou da dificuldade, ou da situação que nós possamos estar enfrentando, ou que pode acontecer conosco nesse ano, para fazer do cemitério. Não, mas Ele chamou eu e você para nós conquistarmos a terra prometida, para nós vencermos os nossos inimigos, e nós podemos glorificar o nome do Senhor, e que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Todos os dias eu oro e eu falo para o Senhor: Senhor, que a minha vida seja para engrandecer e glorificar o Teu santo nome. E eu choro muitas vezes dizendo isso para o Senhor. Por que, amados? Nós fomos criados para a honra e glória do nome do Senhor, para glorificar o Senhor. E o Senhor não quer que nós venhamos viver de forma que não glorifique o nome do Senhor. Por isso Ele está aqui hoje. Jesus está passando por aqui e Ele está tocando na tua vida, na tua história. Ele vai abrir o caminho para você hoje, e você vai passar o seu Jordão, e você vai levantar a tua mão dizendo: o Senhor me abençoou. Porque nós mesmos, nós não temos força para isso. E nós não temos poder para isso. O único que é poderoso para fazer todas as coisas é o Senhor. Aleluia. Aqueles que duvidaram, amados, eles morreram no deserto. Quem duvida, retrocede. Quem duvida não avança. O Senhor, então, Ele não nos chamou para fazer do deserto o nosso cemitério. Mas Ele quer que você e eu, nós ativemos a nossa fé e nós avançamos sem parar. Ele quer que você avance sem parar. Esse é o tema da nossa campanha. Avante, avante sem parar. Você não pode ficar parado diante de qualquer situação. Você não pode ficar parado, mas você tem que avançar e receber do Senhor a tua herança. Qual é a herança? Qual é a bênção? Qual é a terra prometida que você está guardando que o Senhor entregue nas tuas mãos? Se eu pedir para você levantar as mãos aqui, quem é que tem algo pedindo para Deus e precisa que o Senhor venha intervir? Levante a sua mão nesta manhã. Todos nós temos. E é momento, é agora. O Senhor, Ele fala, é agora, não é depois, é agora que Ele quer entregar a vitória nas tuas mãos. Mas nós precisamos sair do deserto e fixar nos novos desafios. Fale para o seu irmão do lado: você tem desafios. Glória a Deus, mas o Senhor é contigo. Essa é a promessa de Deus para você. Ele é contigo todos os dias. Você não está sozinho, você não está caminhando sozinho. O Jordão, ele precisa ser atravessado. O que é impossível para mim e para você, é possível para Deus. Não há impossibilidades para Deus agir. Deus, Ele pode abrir para você neste momento o seu Jordão e você cruzar ele. Nesse momento, Deus, Ele pode trazer à existência aquilo que não existe para entregar a tua vitória. Neste momento, o Senhor, Ele pode trazer para você os seus sonhos realizados. Você está sentado aqui, talvez você chegue na sua casa e a vitória já chegou. Talvez, André, você chegue no seu trabalho e a vitória chegou. Talvez você chegue em algum determinado lugar, você até assuste nesta manhã. Fala, nossa, Deus é poderoso, Ele agiu. E é assim que Deus quer surpreender a mim e a você nesta manhã. As cidades fortificadas precisam ser conquistadas. Deus, Ele não chamou eu e você para contar os inimigos. Ele não nos chamou para ficar contando o inimigo. O inimigo é a doença. O inimigo é a vida financeira. É a dívida.
O inimigo, ele é o meu filho ali nas drogas. O inimigo é alguém me perseguindo. O inimigo é ele, é aquele, é aquela. Não, Deus não chamou eu e você para contar os nossos inimigos, mas Ele nos chamou para vencer os nossos inimigos. Ele chamou eu e você para vencer. O inimigo, ele pode tentar trazer lutas travadas conosco, mas a vitória, ela vem do Senhor, aleluia. Ele vai à nossa frente abrindo caminhos, Ele vai à nossa frente destruindo os nossos inimigos, Ele vai à nossa frente pelejando, guerreando por nós. Nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. Guarda esta palavra em 2026. Nenhuma arma do inimigo contra a minha vida vai prevalecer. Pastor Marcão, nenhuma arma do inimigo vai prevalecer contra a tua vida, contra a tua igreja. Pode se levantar inimigos, pode se levantar perseguidores, mas nenhuma arma contra ti, contra esta igreja prevalecerá. Aplauda o nome do Senhor, aleluia. Ele é digno de receber a nossa adoração, aleluia. Amados, continuando aqui, nós precisamos saber que a vitória de Deus, a vitória ela vem somente de Deus e não pela nossa força. Saber que a vitória ela vem de Deus, isso nós temos que ter fortemente no nosso coração. Não é pela nossa força, não é por nós mesmos, mas é por Deus. É Ele que nos garante a vitória. E quando nós sabemos disso, amada, que a vitória vem de Deus, aí nós nos tornamos destemíveis. Quando você toma a vitória na sua força, achando que você vai vencer, e você sente medo, você sente dúvida, você sente às vezes angustiado, mas não. Quando nós temos fito isso no nosso coração, firmado no nosso coração, que a vitória vem do Senhor, saber que a vitória é dele, nós nos tornamos destemíveis. Nós entramos na guerra, na luta, contra o Golias, dizendo para ele assim, aí nós temos força, dizendo para ele, você vem contra mim com o quê? Com espadas e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É essa força que Deus quer de mim e de você, é essa confiança, é essa certeza que Deus quer de nós. E o Senhor, Ele mostra que tem corações aqui nesta manhã, que estão pelejando com esse sentimento, que muitas vezes eu estou lá em cima e depois eu estou embaixo. Tem hora, pastor, que eu estou confiante naquilo que Deus está fazendo, mas tem hora que vem aquela dúvida, mas será que Deus, Ele vai me abençoar? Será que o que eu estou colocando no meu pedido de 2026, será que Deus vai fazer? Será, amados, o será não agrada o coração de Deus. Você tem que dizer com toda certeza, aqui está a minha petição, aqui está, e Deus vai fazer na minha vida. É essa certeza que nós temos que ter no nosso coração. Amados, outra coisa, nós precisamos discernir a visão. A visão para a nossa vida, isso é sério. Eu sempre falo para as pessoas, quando você for orar e pedir um dom a Deus, peça o discernimento de espírito. Um dos que eu oriento. Por quê? Porque quando nós discernimos o mundo espiritual, nós caminhamos para a vitória sempre. Por quê? Porque no discernimento, nós podemos deixar de errar. E nós precisamos então discernir a visão. Josué, ele recebeu clara visão do que fazer, de onde ir e quem levar. Isso está no versículo 2 ao 4. O chamado de Josué foi bem claro. Ele não estava sendo chamado para ir em qualquer lugar, para ir numa cidade.
para ir lá na Europa, ir para os Estados Unidos. Não. Ele teve um chamado de Deus para cumprir uma missão, para cruzar o quê? O Jordão e conduzir aquele povo. Aí eu pergunto para você, qual é o chamado que Deus tem para a tua vida? O que Deus colocou nas tuas mãos para você fazer? Você está fazendo, ou talvez nós pedimos para Deus, ou falamos para Ele, Senhor, nos dá força, ânimo. Ou talvez nós fugimos, que nem Jonas. Amados, uma coisa é certa, quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida de nós. Deus trabalhou isso fortemente na minha vida. Enquanto eu fui cuidando das coisas de Deus, Deus foi cuidando das minhas. Quando você faz a obra de Deus, Deus cuida das suas coisas. O que Deus tem colocado para você? Qual é a visão? O propósito de Deus para a tua vida? Você já parou para pensar nisso? Se não, hoje é momento de você começar a refletir sobre isso. E orar e pedir para Deus, qual é a tua visão, Pai? Qual é o teu propósito? Me dá o discernimento para entender aquilo que o Senhor tem chamado para a minha vida. E muitas vezes nós estamos parados num banco e Deus quer nos levantar com uma bocadeira para pregar, para ajudar o pastor, para levar a palavra, fazer evangelismo. E muitas vezes nós estamos parados dentro da igreja. E eu quero que você hoje comece a refletir sobre isso. Que você possa, em nome de Jesus, se colocar na brecha e dizer para Deus, o ano de 2026 está iniciando. O que o Senhor quer que eu faça? E tem pessoas aqui que o Senhor já deu a orientação, já deu a visão para ele, já deu o chamado para ele, mas ainda não está fazendo. Amados, nós oramos, nós preparamos a mensagem, nós buscamos a face do Senhor, nós oramos, nós jejuamos e o Senhor fala conosco, o Espírito Santo nos revela, o Espírito Santo nos mostra. Por isso eu confio em Deus e peço que você tenha uma vida de oração, uma vida de busca. Eu ouvi de um pastor um dia que é muito sério o que ele falou. Vou tomar uma aguinha aqui. Ele falou assim: o crente que não ora é uma mentira. Quando eu ouvi isso, terminando o culto, eu fui falar com ele: pastor, que palavra gloriosa o Senhor disse. O crente que não ora é uma mentira. E ele falou: é verdade, pastor Silvano. O crente que não ora é uma mentira. Como eu posso dizer que eu sou crente se eu não tenho a intimidade com o Pai? Como eu posso dizer que eu sou um cristão se eu não tenho a comunhão com Ele, a intimidade em oração? E eu quis hoje trazer isso para você, para ativar o seu ânimo, para você ter uma vida de oração, ter tempo com Deus, para Ele poder revelar para você a visão que Ele tem, em nome de Jesus. Outra coisa que nós temos que fazer. Antes disso, eu quero dizer para você, nós temos fugido que nem Jonas? Ou não? Ó, eu até anotei aqui, quem caminha com base na visão, caminha com propósito. Fale para o seu irmão do lado aí, quem caminha com base na visão, caminha com propósito. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 3,13. Uma coisa eu faço. Então faça algo a partir de hoje. O que ele diz lá? Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás e alcançando o que está diante de mim. Uma coisa eu faço, então faça algo a partir deste momento. Esqueça o passado.
Esqueça os seus inimigos. Esqueça as suas lutas, as suas guerras. E avança para a terra prometida. Porque quem vai guerrear, quem vai lutar por você, não vai ser você. Vai ser o próprio Deus. E quando Deus entra numa guerra, numa luta, Ele não perde. De Gênesis a Apocalipse, você já viu Deus perder alguma guerra? Eu nunca vi. De Gênesis a Apocalipse, Deus ganhou todas as guerras. E não é a minha e a sua que Ele vai perder. Amém? Vamos lá. É preciso viver com o peito encharcado de ânimo e coragem. Como que está o seu ânimo e a sua coragem? Diante de situações, ou diante de situações que talvez você esteja vivendo hoje, ou talvez diante de situações que você vai viver amanhã, porque como eu disse no início, a crise, o problema, a situação, ela chega de forma inesperada, e nós precisamos estar preparados para quando isso chegar. Aí como vai estar o nosso ânimo? Deus, amados, Ele é contra o desânimo. Deus, Ele é totalmente contra o desânimo. Vamos ler aí rapidamente do 6 ao 9. Deus fala 3 vezes para Josué. Esforça-te e tem o quê? Bom ânimo. Ele fala aqui, ó. Esforça-te e tem bom ânimo. Porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais, que lhes daria. Olha de novo, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para que teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. E o 9, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. 3 vezes Deus falou isso para Moisés. O desânimo, amado, ele não faz com que você cruze o seu Jordão. O desânimo, ele não faz com que você vença os dias que você precisa vencer. Os inimigos que você precisa vencer. E por causa dele, muitas pessoas morreram naquele deserto. Se eu não me engano, foi 2 milhões, é isso? Eu não lembro aproximadamente quantas pessoas, mas muitas pessoas morreram por conta do desânimo. O desânimo, ele faz com que o nosso inimigo prevaleça. O desânimo, ele nos leva a fazer do nosso deserto um cemitério. O desânimo, ele é contagioso, amado. E hoje Deus, Ele quer trazer ânimo para nós. Ele quer trazer ânimo para a tua alma, para a tua vida. E eu quero dizer para você que o desânimo, ele não provém de Deus. Se tiver alguém aqui, eu sei que tem, porque se não tivesse, o Espírito Santo não me daria esta palavra. Você que está aqui nesta manhã, está vivendo o desânimo, hoje vai ficar nos pés da cruz. Hoje Deus vai restaurar a tua vida, para que você possa cruzar o seu Jordão e herdar tudo aquilo que você precisa. Há pessoas que estão muito desanimadas. Olha um exemplo bíblico que nós possamos dar aqui nesta manhã. A mulher hemorrágica, 12 anos ela estava ali, sofrendo com esta enfermidade. Existem pessoas que estão desanimadas e precisam receber a cura por algo físico. E o exemplo dessa mulher hemorrágica. E quando Jesus foi curar ela, o que ele disse? Tem bom ânimo. E tem pessoas que precisam ser curadas do ânimo antes de receber uma cura física. Aí nós podemos, então, ver o paralítico de Cafarnaum. Ali o paralítico chega, ali os amigos, né? Os amigos chegam para ele e falam, ó, nós vamos levar você até Jesus. Não, pode deixar eu aqui mesmo, nessa cama. Não, ele estava vivendo o quê? Um profundo desânimo. Mas os amigos estavam animados. Ah, nós vamos te levar de cama e tudo. E levaram ele. Chega lá, o que encontra?
A casa lotada, não tinha como entrar. Eu não falei para vocês? Deixar eu lá? Ah, os amigos animados, o que fizeram? Colocaram ele pelo telhado. Foram lá pelo telhado, olha que história linda essa. E colocaram ele na presença de Jesus. E olha o que Jesus fala para ele antes de curar. Antes de curar. Homem, tenha bom ânimo. Então você vê que Deus, o amado Pai, Ele é contra o desânimo. E Ele quer hoje, nesta manhã, trazer ânimo para as nossas vidas. Ele quer trazer esse ânimo. Amados, o desânimo é algo que nos paralisa. E rapidamente eu vou contar para vocês o meu testemunho. Antes de finalizar, e o relógio está ali, ó, correndo. Essa Silvana que vocês estão vendo aqui, não é a Silvana original, vamos dizer assim. Hoje vocês estão vendo uma pastora gordinha, com um peso, mas uma pastora que está viva, uma pastora que está animada a pregar o Evangelho, uma pastora que não olha para a dificuldade, uma pastora que ela não faz do deserto o cemitério dela, mas ela olha para Jesus e diz para Ele: obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor fez e fará através da minha vida. Eu fui fazer uma cirurgia na coluna, eu fiz um exercício errado na academia, e o médico falou: Silvana, você poderia morrer com 100, 120 anos e nunca ter aflorado isso. Um bico de papagaio saiu do lugar. E não tinha o que ser feito, era caso cirúrgico. E na hora da cirurgia, a cirurgia foi perfeita. Mas na hora de estubar, ocorreu um erro médico. Por isso que eu falo, as dificuldades, as lutas, elas chegam de forma inesperada. Algo que poderia ter sido um sucesso, chegou de forma inesperada. O médico, ele rasgou minha traqueia. De 6 por 3. Fui desenganada. Foi chamada a minha família. E disseram para minha família: olha, a Silvana não tem como sobreviver. Se fura uma traqueia, já é perigoso vir a óbito. E o dela foi rasgado. É humanamente impossível, pela medicina, ela sobreviver. Porque o rasgo está muito grande. E eu fiquei, amados, enorme, inchada, porque solta ar. Aí falaram para o meu irmão, o pastor Prado, que tomou a frente ali: se eu colocar ela, o médico disse, para fazer a cirurgia, ela vai ficar na mesa. E se eu colocar ela, só posso dar paliativo para ela, até ela não aguentar mais e vir a óbito. O meu irmão falou: então continue dando o paliativo para ela. E a igreja se levantou. A igreja se levantou em oração. A igreja sede, o pastor Toninho e toda a igreja levantou em oração. Meus amigos de outras denominações que me conhecem, todas as igrejas deles entraram em oração. E Deus operou milagrosamente. Só que ali eu vivi momentos que eu tinha que cruzar o meu Jordão. Dependia de mim. A vitória, ela vem de Deus. Mas tem coisas que dependem de nós. Depende de nós tomarmos um posicionamento. E naquela UTI, eu desenganada, eu sem força, eu olhei e disse para o Senhor: Pai, o Senhor é o dono da minha vida. O Senhor já me livrou lá da Covid, que eu quase morri. E hoje eu estou aqui de novo. Aí ia saindo pessoas mortas ali, pastor Marcos. E eu pensava: será que a próxima sou eu? Foi algo terrível que eu passei. Eu entrei num deserto, numa situação, numa crise tão violenta. E eu não tinha força, não tinha voz para ficar orando. Mas ali eu juntei força. E eu comecei a orar e disse: Deus, assim como o Senhor deu vida àqueles ossos secos, o Senhor tem o poder de me dar vida de volta.
E aí o Espírito Santo me deu uma estratégia. Por isso que eu falo para vocês, que vocês devem orar, pedir a direção de Deus. Eu falei, Deus, o que é que o Senhor quer de mim? E o Senhor começou a falar comigo, o Espírito Santo começou a me dar estratégia para vencer aquilo. E sabe qual é a estratégia que Ele deu? Dá ordem para o teu corpo. Eu falei, o quê? Ordem para o teu corpo. E eu comecei. Em nome de Jesus, eu te ordeno, traqueia, cicatriza ela no meu corpo. Eu te ordeno agora, cicatriza no meu corpo. Eu ordeno, corpo, reaja. Eu ordeno em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, que você reaja e que você cicatrize e não fique nenhuma sequela. E foi isso que aconteceu. Só que antes disso, o diabo quis guerrear comigo dentro daquela UTI. Ele mandou lá 2 homens para orar para mim. E a hora que foi orar para mim, eu perguntei, qual é a denominação? Eu sou evangélico. Eu falei, tudo bem, você é evangélico, mas qual é a sua denominação? E eu ali sem força, eu li espiritismo. Eu falei para ele, não. Ele falou, sim, eu sou espírita. Eu falei, eu não aceito a sua oração. Olha que diabo astuto. Só um clamorzinho por você. E você vai ficar bem. Eu falei, não. Eu nem sei se ele conseguiu ouvir, porque a minha voz estava muito baixa. Eu falei, eu sirvo a um Deus vivo. Amados, a partir desse momento eu comecei a reagir. O meu corpo começou a reagir. A traqueia, ela foi cicatrizada. Ela ficou uma cicatriz que eu vejo no exame até hoje, bem aqui grande. Uma cicatriz para eu nunca mais esquecer do milagre que Deus me deu. Do milagre que Deus operou. E hoje eu estou aqui. Posso estar gordinha, posso estar fora do peso de muito medicamento, mas é só um tempo que eu vou passar. Daqui a pouquinho a Silvana volta a ser a Silvana que ela era fisicamente, mas a Silvana anteriormente, o interior dela está mais fortalecido, está mais firmado na rocha que é Jesus. E é isso que Deus quer proporcionar para você. Ele quer que você fique fincado na rocha que é o próprio Deus. Amém? E para nós terminarmos, eu entregar a palavra para o pastor. O ânimo precisa ser cultivado no nosso coração. E existem 3 maneiras aqui que o texto mostra. Primeiro, o que produz o ânimo é a promessa de Deus. Deus tem promessa para você. Promessa de vitória, promessa de conquista, promessa de provisão, promessa de trazer à existência aquilo que não existe para te abençoar. Você toma posse disso neste ano? Você toma posse, levanta a tua mão e diz, Senhor, eu tomo posse da minha vitória. Em nome de Jesus, eu creio em Ti. A segunda coisa que gera o ânimo é de acordo com a vontade de Deus. No versículo 7, ele fala, tão somente esforça-te, né? E tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo te ordenou. Dela não te desvies, nem da direita e nem para a esquerda. Não desvie, amado, não desvie. E tenha isso no seu coração. Então é com a vontade de Deus. E a terceira, o que mantém o ânimo é a consciência da presença de Deus. Fala lá no versículo 9, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus oferece a Josué uma base de confiança. Ele falou para Moisés, assim como para Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu serei contigo e não te desampararei. O Senhor tem esse recado para você hoje. Eu serei contigo e não te desampararei. Então nós precisamos ser conduzidos pela palavra do Senhor. Nela meditarei de dia e de noite. Olha o que ela fala aqui, para nós fecharmos.
Não aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidados de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente o conduzirás. O Senhor vai fazer prosperar o teu caminho. Medita na palavra do Senhor. E para que nós possamos cruzar com chave de ouro, nós precisamos viver em santidade, nós precisamos viver em obediência à palavra do Senhor, nós precisamos meditar nela. Amados, se eu perguntar aqui, quem lê a palavra de Deus todos os dias, não precisa responder para mim. Você precisa ler a Bíblia todos os dias. Você precisa meditar nela todos os dias. Você precisa conhecer o Deus da Bíblia. Você precisa saber o que Deus tem para você poder guerrear e ser vitorioso. Amém? Feche seus olhos. Pastor, eu vou orar por eles. Feche seus olhos. Você que está desanimado nesta manhã. Você que precisa receber esse renovo de Deus. Que você entregue agora a sua causa a Deus, eu vou orar por você. Amém? Entrega a sua peleja, entrega a sua dificuldade, o seu deserto, e o Senhor vai dar vida para você. E você vai avançar. Você vai avançar e vai receber a sua vitória. Você vai entrar na terra prometida. Querido Espírito Santo de Deus e soberano Pai, a tua palavra foi ministrada nesta manhã. O teu recado, Pai, foi dado à tua amada igreja. E, Senhor, se existir alguém desanimado aqui nesta manhã, alguém que não aguenta mais, Pai, seja por saúde física, ou seja, Pai, por algo, Pai, algo dificultoso que tem vivido na família, no trabalho, na sua caminhada, eu peço agora em nome de Jesus, que o Senhor venha dar ânimo a esta vida, que o Senhor venha fortalecer, e somente o Senhor pode fazer isso na vida e no coração de alguém. Por isso toca agora, Senhor, vai tocando em nome do Senhor Jesus, vai trazendo, Pai, o vigor, a força do teu Espírito sobre esta vida, e que ela, Pai, a partir de agora tenha ânimo para fazer as coisas, ânimo para guerrear, ânimo para vencer, ânimo, Pai, para conquistar aquilo que precisa ser conquistado, ânimo, Senhor, para estar na tua presença, ânimo para orar, ânimo para buscar a tua face, ânimo, Senhor. E eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor restaure a sorte, que o Senhor restaure a vida, que o Senhor restaure tudo aquilo que precisa ser restaurado. Os teus filhos estão entregando a ti nesta manhã, Pai, as suas causas, estão entregando a ti, meu Deus, aquilo que eles necessitam do Senhor. E eu sei, Jesus, que o Senhor está passando por aqui agora, o Senhor está tocando na cabeça de cada pessoa nesta manhã. Por isso, Pai, eu glorifico, exalto o teu nome, porque haverá testemunhos, Pai, desta campanha. Muitas vidas irão testemunhar, muitas vidas irão, Pai, trazer a tua palavra, trazer aquilo, Senhor, que o Senhor fez sobre a vida delas, sobre a casa delas, e o teu nome será glorificado, o teu nome será exaltado, o seu nome é poderoso, Senhor, e é no teu nome que eu abençoo os teus filhos nesta manhã. É no teu nome, Jesus, que eles, Pai, em nome de Jesus, é no teu nome que seja selado nesta manhã a vitória de todos. Assim eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor? E eu quero agradecer ao pastor pela oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos nos colocando em pé. Nós é que agradecemos você estar aqui conosco. Nós vamos orar por você, ter contado para nós um pouco do que Deus tem feito na sua vida, e isso fortalece a nossa fé. Isso nos ajuda, e a palavra nos direcionando. Ter bom ânimo. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela vida da pastora Silvana. Muito obrigado, porque fomos abençoados através da tua palavra, que ela ministrou ao nosso coração,
e também, ó Deus, através do testemunho que ela trouxe para nos edificar, nos fortalecer, que ela passou pelo vale da sombra e da morte, mas ali com ela o Senhor esteve o tempo todo, e hoje ela conta para nós um pouco daquilo que o Senhor fez, e nós estamos agradecidos. Continua abençoando a casa, a família, os sonhos, os planos e os projetos, tudo o que ela tem colocado diante de ti. Que a pastora Silvana continue sendo essa bênção que ela já é nas tuas mãos, em nome de Jesus. Obrigado.